Diego Pavão está aqui com a gente para que a gente continue falando sobre esse assunto, sobre esses protestos, só que mais especificamente sobre os atos contrários ao regime. Perseguição, morte e prisões de quem grita algo contrário ao atual regime do Irã. Bem-vindo, Diego Pavão. Obrigado, Elisa. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o live. Até algumas semanas atrás, a gente via algumas táticas mais tradicionais, vamos dizer assim, de conter e dispersar os manifestantes. Era o uso ali do gás lacrimogênio, de escudos, até de balas de borracha, que são táticas que até países do Ocidente muitas vezes usam para conter manifestações, Elisa, que não necessariamente estão ali fora do controle, mas estão ameaçando a ordem civil ou até talvez colocando vidas em risco. Só que o que a gente viu nas últimas semanas no Irã foi, de fato, a repressão usando força letal. A gente tem o relato de centenas de mortos, esse número estaria se aproximando da casa dos 500 nesse momento. Vale a pena lembrar, Elisa, que quando a gente fala de questões relacionadas a uma ditadura, é muito difícil a gente ter uma noção clara e precisa da quantidade de vítimas, porque existem, claro, sempre interesses diferentes em defender um número ou defender um outro número. A gente usa números, principalmente, que foram checados pela CNN, mas por meio, Elisa, de associações ou grupos de ativistas de direitos humanos que monitoram, conseguem monitorar mais a situação em solo. E também, claro, a gente ouve também muitos relatos de pessoas que, por exemplo, frequentaram hospitais, viram hospitais, e lá eles viram, por exemplo, pilhas de corpos de pessoas mortas na repressão desses protestos lá no Irã. Bom, existem três forças que estão agindo, cada uma num nível, cada uma de uma forma, na repressão desses protestos lá no Irã. A gente preparou uma tela para mostrar essa pirâmide de como funciona essa força de repressão lá no Irã. São três forças. A gente consegue compreender um pouquinho, né, visto que as informações são bem limitadas. Exato, muita coisa misturada e isso aqui mostra um pouco mais de clareza nesse cenário. Bom, primeiro a gente tem a Faraja, que é a força de polícia convencional do Irã. É a força que está atuando com meios não letais para tentar dispersar esses manifestantes. É uma força policial uniformizada, como a gente vê em muitos países. É aquela força que vai cuidar de assuntos corriqueiros do Irã, roubos, furtos, organizar trânsito, mas que agora também está atuando para tentar dispersar ou conter esses manifestantes, usando, como eu disse, aquelas táticas como o gás lacrimogênio, as balas de borracha, os escudos. O que a gente tem de relato é o seguinte: essa força policial lá no Irã, em muitas cidades, principalmente aquelas cidades menores, essa força está ficando cercada pelos manifestantes, ela está tendo que recuar e, em muitos casos, ela está sobrecarregada. E aí, por isso, o regime começa a acionar as forças que estão acima dela, principalmente, na verdade, essas duas que a gente vê aqui na nossa tela. Aí a gente vai para a Basij, que é a milícia, ou seja, os paramilitares do Irã. São voluntários, pessoas leais ao regime, que são recrutadas muitas vezes em mesquitas, em cidades pobres. São pessoas que têm um apego exatamente ideológico ao regime. O que esses paramilitares fazem? O que essas milícias fazem? Elas conseguem se infiltrar a paisana dentro das manifestações para identificar, por exemplo, quem são os líderes, quem está ali na frente e aí atuar em muitas vezes, em muitos casos, com força letal também. E aí a gente vai para o último estágio dessa pirâmide e aí a gente entra na grande força de repressão a esses manifestantes lá no Irã, que é a Guarda Revolucionária do Irã. Na verdade, são as Forças Armadas do Irã que recebem esse nome porque entraram em ação depois da Revolução, por isso esse nome revolucionária, lá de 1979. E aí a gente tem aqui a força letal mesmo das manifestações, na repressão contra as manifestações. São forças de segurança que têm acesso a um grande arsenal, que circulam nas ruas com tanques, exibindo armamentos extremamente pesados e que atuam para reprimir esses atos. Então, Elisa, quando a gente olha para essa pirâmide, vamos dizer assim, para esse quadro, a gente entende que o regime vai acionando estágios e meios para defender essas manifestações, combater essas manifestações, mas defender
o que eles entendem que é a sobrevivência do regime. E quando a gente olha para a atuação da Guarda Revolucionária, a gente também tem noção de que o regime começa a se mostrar mais preocupado com a sua sobrevivência, usando inclusive meios mais pesados para se defender. É o exemplo aqui da Guarda Revolucionária.